Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é um artigo científico. Como vocês sabem, eu tenho aqui disponível no meu canal o meu curso de metodologia científica. Inclusive, se você ainda não assistiu às aulas, é só clicar no link que eu coloquei aqui na descrição desse vídeo que você vai ser direcionado então para a playlist com as 10 aulas desse curso. Então, várias pessoas perguntaram aí, assistiram às aulas, né, fizeram o curso, e algumas pessoas então elas entraram em contato, deixaram nos comentários a seguinte dúvida, para que eu falasse um pouquinho mais sobre um artigo científico. Então a dúvida dessas pessoas é em relação às principais distinções entre um artigo científico e um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Lembrando que esse curso de metodologia eu disponibilizei e eu coloquei como foco justamente um trabalho de conclusão de curso. Então nessa aula de hoje, nesse vídeo aqui, eu vou explicar para vocês, fazer alguns comentários sobre o que é um artigo científico e quais são as principais distinções entre um artigo científico e um trabalho de conclusão de curso. A primeira coisa que tem de ficar claro é justamente o título dessa aula, ou seja, o que é um artigo científico. Então, aqui, antes até de responder, eu quero deixar claro que eu vou me vincular aqui, ou eu vou direcionar, logicamente, essa videoaula para um artigo que tem características científicas. Ou seja, eu não estou aqui falando de um artigo que você lê num jornal, que você lê numa revista, que é um artigo jornalístico. E, obviamente, jornalístico aqui sem nenhum tipo de demérito. Ou seja, o enfoque é outro. Então, um artigo científico é aquele tipo de texto que, como o próprio adjetivo já diz, né, ele tem características que estão vinculadas à ideia de ciência. Então, nesse sentido, a principal ideia aqui, vinculada à ideia de ciência, é a questão de um artigo, desse artigo científico, ele tem, então, características como rigor, como a impessoalidade, como a fundamentação teórica, a fundamentação também é empírica, ou seja, a ideia é que aqueles elementos que estão vinculados ao conceito de ciência, eles também estejam presentes em um artigo científico. Então, de maneira geral, em termos de objetivo, um artigo científico ele não tem muita distinção de um TCC em relação a um TCC. Ou seja, ambos os trabalhos têm como objetivo apresentar o resultado de uma pesquisa científica. Então, qual vai ser aí a principal diferença num primeiro momento entre um TCC e um artigo científico? E aqui eu vou fazer esses comentários e essas diferenças com base na minha experiência como orientador de TCC e orientador também de artigos científicos, mas na área das ciências sociais, especialmente na área da ciência política e do direito, que é onde eu trabalhei, são as áreas com as quais eu trabalho já há um bom tempo. Então, nesse sentido, por exemplo, na faculdade em que eu trabalhava, antes de vir aqui para Lisboa, né, como eu já falei em outros vídeos, eu estou morando agora em Lisboa para realizar o meu doutorado em Direito Constitucional. Então, na faculdade que eu estava trabalhando antes de vir para cá, no curso de Direito, a gente tinha aí que um TCC, ele tinha em média de 40 a 60 páginas. Então, vamos colocar aqui que um TCC ele tem 50 páginas na média. Já o artigo científico, por sua vez, na área do direito, ele vai ter aí mais ou menos 15, 20, às vezes 25 páginas. Então, não que essa seja uma diferença caracterizante, mas é um fato. Quer dizer, o artigo científico, geralmente, ele é bem menor do que um trabalho de conclusão de curso. Então, nessa perspectiva, repito, um TCC na faculdade em que eu trabalhava para o curso de Direito, o TCC teria aí por volta de 50 páginas na média e um artigo, ele geralmente tem 15, 20 páginas, mais ou menos por aí. Então, eu vou trabalhar com esses números, 50 páginas do TCC e 15 a 20 páginas do artigo científico. O fato, então, do artigo científico ter menos páginas em relação ao TCC, significa dizer que ele é mais fácil de ser feito? E aí eu te digo, não necessariamente. É claro que se você pensar em termos de escrita,
Óbvio que vai ser menos páginas, serão menos páginas que você vai redigir, e nesse sentido, ou nessa perspectiva, obviamente que ele vai ser mais fácil, vai ser mais rápido. Quer dizer, partindo aqui do princípio de que você tem a sua ideia toda estruturada, é óbvio que é mais rápido e mais fácil, por essa perspectiva, você escrever 20 páginas em vez de você escrever 50 páginas. Então, sob essa perspectiva exclusivamente, obviamente ele é mais fácil. Agora, em termos metodológicos, ou seja, em termos científicos, em termos de caracterização de um artigo como um trabalho científico, a dificuldade é mais ou menos a mesma. Ou seja, não tem muita diferença entre você fazer um TCC ou fazer um artigo científico. E por que não tem diferença? Porque todos aqueles elementos que estão presentes na preparação de um TCC também estarão presentes na preparação de um artigo científico. Então, vinculando aqui ao meu curso de metodologia científica, por exemplo, no TCC você precisa ali ter um objetivo, precisa ter um problema, precisa fazer a delimitação desse problema, você vai levantar hipóteses, vai levantar variáveis eventualmente, e vai fazer uma fundamentação teórica, vai ter um embasamento teórico. E o artigo científico é a mesma coisa, ou seja, todo artigo científico ele vai partir de um problema, ele vai ter um objetivo que você quer atingir ao final do texto, ele vai ter algumas hipóteses que você vai trabalhar ali e ele também vai ter uma fundamentação teórica. Então, sob essa perspectiva metodológica, o trabalho de montagem de um TCC ou de um artigo científico, ele vai ser exatamente o mesmo. Ou seja, você vai precisar dos mesmos elementos que estão presentes aí para você montar um TCC, esses elementos também estarão presentes no âmbito de um artigo científico. Então é por esse motivo que o meu curso de metodologia científica, ainda que ele seja voltado para um TCC, aquelas ideias que estão ali também podem ser aplicadas caso você vá redigir um artigo científico para a sua faculdade ou para publicação em uma revista acadêmica, por exemplo. Da mesma forma, e também aqui falando de maneira geral, a estrutura de um artigo científico é muito semelhante, para não dizer que é igual, à estrutura de um TCC. Ou seja, no TCC, quando eu orientava meus alunos, eu sempre seguia mais ou menos o seguinte padrão. Num primeiro capítulo do TCC, a gente tratava do aspecto teórico, ou seja, o aluno tem um tema X qualquer e, obviamente, existem teorias, né, já escritas sobre esse tema. Então ali o aluno ele traria uma apresentação dessas teorias, que é a fundamentação teórica sobre o seu tema. No segundo capítulo, eu pedi aos meus alunos para que eles trouxessem elementos práticos, ou seja, na realidade, como que aquele tema que ele está trabalhando funciona na realidade. E é ali então que ele ia apresentar o problema, quer dizer, ou descrever, né, dar detalhes sobre o problema, especialmente no âmbito do direito. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que num capítulo 1 o aluno traria ali as teorias e traria também a legislação sobre o seu assunto, por exemplo, e no capítulo 2 o aluno então ia trazer na realidade, quer dizer, na prática como a coisa funciona. E no capítulo 3, o aluno faria então uma avaliação, né? Ele faria uma análise então daquela realidade que ele apresentou no capítulo 2, à luz daquilo que está no capítulo 1. Ou seja, ele mostraria, olha, e aqui, óbvio, né, eu estou falando de uma maneira muito resumida e muito geral. Então, no capítulo 3, geralmente o aluno iria dizer, olha, a lei que eu apresentei no capítulo 1 diz uma coisa, mas a realidade é outra. E aí, então, ali o aluno traria os elementos que explicariam esse descompasso entre a lei e a realidade, por exemplo, ou ele poderia trazer soluções para fazer, então, com que, ou para uma alteração legislativa, por exemplo, ou uma alteração da realidade, né? Ou seja, o que poderia ser feito, então, na realidade, ali no dia a dia, para que aquilo se enquadrasse ao que a lei exige. Então, esse capítulo 3 seria a parte da análise científica propriamente dita. Óbvio que aqui eu estou falando, repito, de um trabalho científico, de um trabalho acadêmico. Então, eu buscava fazer com que meus alunos não colocassem as opiniões, o que eles acham, né? Mas sim o que realmente é possível do ponto de vista científico. E o artigo?
O artigo ele vai ter mais ou menos a mesma estrutura. Quer dizer, a partir do momento em que a montagem de um artigo é semelhante à montagem de um TCC, o artigo também vai ter a mesma estrutura. Então, a título de exemplo, eu vou colocar aqui, muito resumidamente, um artigo meu que foi recentemente publicado em uma revista acadêmica da Índia. Então, se você inclusive tiver interesse, eu coloquei aqui no link, na descrição desse vídeo, logo abaixo, o link para você baixar esse artigo. Ele está em inglês, né? Mas se você tiver interesse, você pode baixar e dar uma lidinha. E qual é a estrutura então? Quer dizer, na primeira parte do artigo, eu apresentei justamente a teoria sobre o tema que eu estou trabalhando. E o tema, no caso, é sobre a tutela multinível dos direitos fundamentais, porque aqui na Europa a proteção desses direitos ela não é feita só pelo Estado, mas ela é feita por tribunais internacionais também, digamos assim. Então, na primeira parte, eu apresentei justamente a teoria. O que é isso? Né? Ou seja, o que é essa tutela multinível dos direitos fundamentais no âmbito da União Europeia. Na segunda parte, eu trouxe um caso concreto de um cidadão italiano que foi julgado, e aí qual é o problema que eu encontrei nesse julgamento desse indivíduo? É que, se por um lado a gente pode pensar que a existência de vários níveis de proteção dos direitos fundamentais do indivíduo seja positivo, porque como eu falei agora, né, aqui na Europa você tem a proteção do Estado, digamos assim, e tem a proteção internacional, então seriam vários níveis de proteção, e em tese a gente teria a tendência a pensar, bom, se o indivíduo tem uma proteção em vários níveis, isso é ótimo porque ele está mais protegido do que o normal. E esse cidadão italiano, ou nesse caso específico, o que ocorreu foi justamente o contrário. Quer dizer, na minha perspectiva, uma perspectiva fundamentada no estudo de outros autores, quer dizer, é aquele aspecto científico que eu apresentei antes. Essa tutela multinível, como ela é chamada, ela trouxe prejuízo para o indivíduo. Ou seja, aquela hipótese que se tem de que a tutela multinível é benéfica porque tem mais níveis de proteção, na prática ela não se concretizou. E na terceira parte do artigo, então, eu explico por que isso não se concretizou, por um lado, e por outro lado eu também levanto então essa questão, que é uma questão de pano de fundo, de mostrar que apesar de existirem mais níveis de proteção, então quando a gente olha para a realidade, isso não ocorre. Ou seja, é a desconstrução da ideia de que essa tutela multinível dos direitos fundamentais tem apenas pontos positivos. Na verdade, ela tem pontos negativos. E aí, obviamente, que lá no artigo eu apresento quais são esses pontos negativos e por que eles estão ocorrendo, bem como eventuais possíveis soluções para isso. Então percebam, eu tenho aqui um artigo, esse artigo, se não estou em erro, ele ficou com 18 páginas. E essas 18 páginas, ainda que o tempo que eu levei para redigir foi relativamente rápido, porque eu já tinha um material prévio pronto para isso, mas o desenvolvimento como um todo, ele demorou 6 meses. Ou seja, eu enviei esse artigo para essa revista na Índia em julho do ano passado, julho de 2016, e o artigo foi publicado agora, em janeiro de 2017. E durante esses 6 meses, então, eu fiquei em contato com os editores da revista, porque o meu artigo passou por uma avaliação, então aí eles fizeram sugestões, enviaram de volta para mim, aí eu mexi aqui, aí mandei novamente, eles fizeram outras, e assim a gente foi nesse processo de construção conjunta do artigo, até chegar à versão final que foi publicada. Então, o que eu quero destacar aqui? Quer dizer, o ponto que eu quero levantar é que, na verdade, o artigo científico ou o trabalho de conclusão de curso, ambos vão ter o mesmo trabalho prévio. Ou seja, ambos vão ter o mesmo trabalho que o autor, você, no caso, que vai escrever o seu artigo ou o seu TCC, você vai ter o mesmo trabalho para os dois, porque você vai precisar ir atrás de fontes, né? Ou seja, de autores, você vai precisar ir atrás de uma comprovação prática daquilo que você quer. Então, o trabalho de pesquisa em si, ele é o mesmo. A diferença vai estar presente no momento da escrita, como eu disse antes. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham ficado claras algumas distinções entre um trabalho de conclusão de curso e um artigo científico. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse tema, deixem aí nos comentários, que aí em outro vídeo eu respondo essas dúvidas de vocês. E não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal.
E eu estou dando início aí agora ao meu curso de Ciência Política, é um curso que vai se estender ao longo desse primeiro semestre do ano de 2017. Então, se você tiver interesse, né, inscreva-se aqui no canal para que você possa receber as notificações não apenas desse curso de Ciência Política, mas também dos outros vídeos que eu vou deixar por aqui. E quando você se inscrever, não se esqueça aí de clicar no sino para ativar efetivamente as notificações, porque o sistema do YouTube às vezes não envia essas notificações. Então eu sempre estou pedindo agora para que vocês cliquem aí nesse sininho e assim vocês vão ter a certeza de que vocês vão receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou colocar por aqui. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deixem aí abaixo os seus comentários. E não se esqueçam, então, de se inscrever aqui no meu canal. Um abraço, pessoal, e até a próxima.